Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 8 de outubro. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia aos nossos internautas. Exatamente, esperando muitas participações. Você tem alguma sugestão, alguma crítica, gostou ou não gostou de alguma matéria? Coloque aí pra gente nos comentários da linha do tempo do Facebook. É isso aí. Nesta edição, óleo que atingiu praias do Nordeste não são do Brasil. Gilmar Mendes diz que Lula não tem o direito de recusar regime semiaberto. Tensão aumenta e presidente do Equador transfere sede do governo de Quito para Guayaquil. Bolsonaro diz que não vai acabar com a estabilidade dos servidores públicos. Ministério Público volta a apurar possíveis prejuízos ambientais decorrentes da lei de zoneamento em São José dos Campos. Jacareí recebe 2,7 milhões de reais em verba para serviços de infraestrutura. E já em nossos estúdios, uma entrevista com a enfermeira Cauana Dias, especialista em tratamentos de lesão de pele. Assunto pra lá de importante e pra lá de instrutivo também. E claro, nós esperamos a sua participação. Rápido intervalo e já voltamos, fique com a gente. Estamos de volta com Abre Aspas desta terça-feira e já tem gente com a gente, né? Temos aí o Rafael Douglas da Silva Nunes, mandando aí uma mensagem pra gente. Muito obrigado, Rafael. Lembrando que a gente está ao vivo, então basta você colocar o seu comentário aí que a gente vai ler ele aqui no Abre Aspas. Exatamente. Nós estamos ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e também do jornal O Vale. E Bolsonaro diz que óleo que atingiu praias do Nordeste não é brasileiro. O presidente se reuniu ontem com ministros e comandantes das Forças Armadas para discutir o aparecimento de manchas de óleo em praias do Nordeste. O encontro aconteceu na sede do Ministério da Defesa. Após a reunião, Bolsonaro disse a jornalistas que as manchas de óleo estão sendo analisadas desde 2 de setembro. Ele afirmou que trata-se de uma investigação bastante complexa e frisou que o óleo não é produzido e nem comercializado no Brasil. Segundo o presidente, o aparecimento das manchas pode ter origem criminosa ou acidental. De acordo com ele, existe um país no radar, mas Bolsonaro não quis dizer qual. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está em Sergipe a fim de fazer um sobrevoo pelo litoral. No sábado, Bolsonaro determinou a investigação das causas e dos responsáveis. As investigações são conduzidas pela Polícia Federal, Ministério da Defesa, IBAMA, ICMBio e ICMBio. As manchas de petróleo têm aparecido em praias nordestinas desde o início de setembro e já atingiram 132 praias em 9 estados. E de acordo com o IBAMA, a substância está poluindo a costa brasileira. Pois é, Glauco, o Bolsonaro disse ontem que cerca de 140 navios fizeram esse trajeto aí, não especificando a data ou se o navio era estrangeiro ou aqui nacional. E ele também falou sobre o turismo ali na região. Ele diz que com certeza haverá impacto negativo, abrindo aspas aqui para o presidente. Se eu estivesse em viagem para lá, não iria. Então ele já falou que basicamente é óbvio, né? Se você está numa região que você quer fazer uma viagem para a praia e está tendo mancha de óleo, que pode vir a ser prejudicial para sua pele, para sua saúde, você infelizmente não vai, né? Não tem a menor dúvida. Consequências imensas em todos os sentidos e em todos os segmentos.
Uma coisa que ficou um pouco evidente e tem sido questionada foi a lentidão em se assumir que isso era um problema grave e aí sim se partir para a solução. Há um questionamento com isso. O fato existe, o turismo já foi prejudicado, além, claro, e sempre acima de tudo, o meio ambiente com um gravíssimo grau de comprometimento. Inclusive, o IBAMA abortou o lançamento das tartarugas, da desola das projeto tartarugas, do Tamar, em função disso também. E Problema, o claro, importante foi ali o pé da matéria que você leu. Ainda existem mais detritos na costa brasileira que ainda não chegaram à praia. Porque a gente sabe o que está ali na praia, o que está chegando, mas tem muito mais manchas de óleo aí no mar, em alto mar, então é muito perigoso isso aí. E sem contar com a grande complicação disso daí chegar à rede fluvial também. Nos rios é uma coisa muito importante mesmo. Vamos continuar. Ainda na coletiva sobre as manchas de óleo, Bolsonaro foi questionado sobre o ministro do Turismo, denunciado no caso das candidaturas laranja do PSL. Bolsonaro, então, encerrou a entrevista. A Justiça decretou que as investigações sobre o processo com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, sejam sigilosas. O ministro é suspeito de cometer 3 crimes envolvendo candidaturas laranja do partido PSL em 2018. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral na última sexta-feira por falsidade ideológica, apropriação indébita eleitoral e associação criminosa. Outras 10 pessoas também foram denunciadas. As investigações foram feitas de forma conjunta entre Polícia Federal e Ministério Público. Pela investigação, o partido inscreveu candidatas mulheres sem a intenção de que elas fossem, de fato, eleitas. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral deviam ser destinados a candidaturas femininas. O que se pretendia era que os recursos destinados para supostas candidatas fossem direcionados a candidatos homens. O ministro Marcelo Álvaro Antônio é citado em depoimentos da Polícia Federal como presidente estadual do PSL em Minas, aonde aconteceram as denúncias. Em nota, a defesa de Marcelo Álvaro Antônio afirma que, embora o ministro tenha ocupado a posição de presidente do partido, ele não exerceu qualquer ato relacionado ao objeto das apurações. Pois é, Glauco, o ministro do Turismo, ele é filiado do PSL, e o presidente do PSL, Luciano Bivar, soltou uma nota aí e disse o que ele acha disso. Vamos à opinião de Luciano Bivar, presidente do PSL. Ele defende o fim de 30% das cotas femininas para evitar, abre aspas, rolos. Ou seja, existe uma lei para inserir as mulheres na política, e essa lei está dando resultado. A gente viu que na última eleição mais mulheres entraram na política, e simplesmente porque o partido dele está sendo investigado, não foi constatado nada ainda, está sendo investigado por denúncias de laranjas envolvendo essa cota, ele falou que é melhor acabar então. Vamos acabar isso aí para evitar rolo. Cara, Douglas, é muito triste a gente ouvir esse tipo de observação, não dá nem para comentar muito. Agora, vamos para não causar rolo. Uma coisa discutida, virou lei, foi um acordo, vamos acabar depois que deu algum problema para evitar rolo. Sabe como é que você acaba com rolo, Glauco? Tá rolando uma investigação aqui. Polícia Federal está investigando o nosso jornal. O que a Polícia Federal está investigando? Que eu roubei sua caneca. Eu venho e mostro para você que eu não roubei a caneca. Simples. Acabou. É assim que se acaba com rolo, não fazendo coisa errada. Não tem a menor esclarecendo dúvida. As coisas. Né? Exatamente, e cumprindo-se a lei. O que foi determinado, se cumprido à risca, não gera, abre aspas para o ministro, rolo. Vamos nós. O presidente Jair Bolsonaro contrariou sua equipe econômica e disse que nunca falou em dar fim à estabilidade do servidor público durante as discussões do governo sobre a reforma administrativa ainda em elaboração. A afirmação foi feita na tarde de ontem, na saída do Palácio da Alvorada,
em resposta a uma matéria publicada pelo jornal Correio Brasiliense. Segundo o jornal, a proposta está em fase de ajustes finais pelo Ministério da Economia e prevê o fim da estabilidade no serviço público, que deve valer para servidores contratados depois que a regra for aprovada. O texto da reforma administrativa deve ser enviado ao Congresso em até 10 dias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse ontem, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tem direito de recusar regime semiaberto. Gilmar comentou o caso e estranhou que procuradores da Lava Jato tenham feito o pedido para que Lula deixasse o regime fechado. Para ele, a atitude foi conveniente para aliviar a pressão que existe sobre o tema. O ministro criticou a Lava Jato ao longo da entrevista. Abre aspas. Desde 2014, quando a Lava Jato foi inventada, ela tem melhores publicitários do que juristas. Eles chantageiam com esse tipo de coisa desde o começo, e tentavam constranger o Superior Tribunal Federal, disse Mendes. No entanto, ele disse não acreditar que a Operação Lava Jato chegue ao fim, mas sugeriu que as forças-tarefas não são fundamentais. Gilmar Mendes também sinalizou que as mensagens reveladas pelo The Intercept Brasil podem ser usadas para inocentar o ex-presidente Lula. Durante a entrevista, ele disse que provas ilícitas podem ser usadas não para condenar, mas para absolver. Bom, Glauco, a gente pode notar aí incoerências no discurso de Gilmar Mendes ontem no Roda Viva, né? Primeiro, ele disse numa parte da entrevista que não se combate crime cometendo mais crimes, mas, ao mesmo tempo, elogiou as mensagens do The Intercept Brasil, que foram comprovadas que foram obtidas por meio de crime. Enfim, ele criticou o juiz Sérgio Moro por se reunir, por conversar, como as mensagens supostamente revelaram, com procuradores. Porém, ele não falou nada quando ele se confraternizava, se encontrava várias vezes com o presidente Michel Temer e não era trabalho. Então a gente pode notar essas contradições aí do ministro Gilmar. Inconsistências no Exatamente. Discurso dele, né? E uma parte interessante, ele votou contra a condenação de Lula no caso do Triplex e ele está falando que pela lei o Lula não tem direito a permanecer na cadeia. Ele acredita apenas na liberdade plena. Então foram fatos aí da entrevista dele ontem no Roda Viva na TV Cultura, que foi muito esclarecedora sobre o ministro Gilmar Mendes. Não tem dúvida, muito bem colocado, Douglas, esclarecedora. Na medida em que o poder também vem à mídia para dar a sua opinião ou para se expor, melhor se condensa a nossa opinião a respeito de quem nos governa e principalmente como nos governa. Pois é. Após protestos perto do Palácio Carondelet, o presidente do Equador, Lenín Moreno, decidiu mudar a sede do governo da capital Quito para a cidade costeira de Guayaquil. O anúncio foi feito em pronunciamento por rádio e televisão, já transmitido da cidade costeira ontem. O governo esvaziou o quase sitiado Palácio Carondelet, na capital equatoriana. Todos os funcionários e jornalistas que cobrem o executivo deixaram o complexo. Pouco antes da meia-noite, houve novos confrontos entre polícia e os manifestantes nos arredores do palácio. O Congresso do Equador informou também que manifestantes tentaram ocupar a sede da Assembleia Nacional em Quito. Os protestos tiveram a participação de grupos de esquerda, sindicalistas e jovens de diferentes afiliações políticas de oposição. O país enfrenta uma onda de protestos desde a disparada do preço dos combustíveis, que foi provocada pelo fim dos subsídios decretado pelo governo.
A medida atende a um acordo assinado com o Fundo Monetário Internacional para a concessão de um empréstimo de 4,2 bilhões de dólares. O Equador decretou o estado de exceção na última quinta-feira, o que permite o envio de militares para controlar os protestos. As manifestações já deixaram um civil morto, 73 feridos e 477 detidos, a maioria por vandalismo. Durante o pronunciamento nesta segunda, Moreno reiterou que não voltará atrás nos ajustes econômicos. Glauco, uma pergunta para você. Será que 3 países da América do Sul em crise política a gente pode pedir música no Fantástico? Olha, eu acho que pode pedir música no Fantástico, mas com cuidado. Ó, temos Venezuela, Peru e agora Equador. 3 países em crises políticas aqui na América do Sul. Preocupante, né? Não tem dúvida, muito preocupante, numa região que se caracteriza por confrontos que acabam geralmente com algum teor de violência. Junte-se os confrontos aí que ficaram esclarecidos, mas as crises econômicas daqueles que ainda estão quietos. A Argentina, a gente pode citar que está uma crise econômica muito grande e não está em crise política ainda, mas a gente vê aí países da América... Com eleições próximas aí já. Países da América do Sul entrando em colapso, né? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Resta que nós tenhamos atenção. E o presidente da Turquia afirmou ontem que o exército de seu país está pronto para iniciar a qualquer momento operações contra milícias curdas no nordeste da Síria. Enquanto isso, os Estados Unidos começam a retirar suas tropas perto da fronteira turca, abrindo caminho para uma ofensiva militar e reavivando o temor sobre o retorno do Estado Islâmico à região. Na noite de domingo, o governo americano anunciou que a retirada permitirá à Turquia realizar, em breve, uma incursão militar prevista há algum tempo no norte da Síria. A Casa Branca também informou que suas forças não apoiarão e nem se envolverão nesta operação. As milícias curdas da Síria são classificadas como terroristas pela Turquia por seus vínculos com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, organização curda que protagoniza uma guerrilha violenta no território turco desde 1984. Aliados na OTAN, Ankara e Washington concordaram em agosto com a criação de uma zona no norte da Síria ao longo da fronteira turca, na qual a milícia curda YPG seria considerada uma organização terrorista ligada a insurgentes curdos internos. No entanto, a Turquia acusou os Estados Unidos de se mobilizarem muito devagar para criar essa zona. E os estudos no campo do cosmos de James Peebles, de Michael Mayor e Didier Queloz foram premiados com o Nobel de Física. Eles dividirão o prêmio equivalente a 3,72 milhões de reais. Peebles é canadense e os outros 2 cientistas suíços. O Prêmio Nobel de Física 2019 foi atribuído aos 3 cientistas por novas teorias em cosmologia e pela descoberta do planeta extrasistema solar na órbita de uma estrela parecida com o nosso Sol. O Prêmio Nobel de Medicina de 2019 foi concedido aos cientistas William Kaelin Jr., Sir Peter Ratcliffe e Greg Semenza, pelas suas descobertas de como as células sentem e se adaptam à disponibilidade de oxigênio. Descobertas aí interessantes, né, Glauco? Fantásticas, né? E o Prêmio Nobel sempre premiando essas pessoas que dedicam sua vida à pesquisa, o que é muito interessante. Temos aqui mais um comentário. O Fábio Aparecido comentou aqui: bom dia e sucesso a todos. Obrigado, Fábio. Um ótimo dia e sucesso também a você. Pois é, Fábio, muito obrigado pela sua presença, pela audiência. Nós vamos para um rápido comercial e, como eu disse aqui no início do jornal, já em nossos estúdios, a enfermeira Cauana Dias, especializada em tratamentos de lesão de pele. Vai ser uma entrevista muito bacana que a gente vai fazer e, claro, a gente espera e conta aí com a sua
participação. E também, no segundo bloco, tem o Tempo com Caio Souza. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Dos altos da Cassiano Ricardo, acabei de ver o tempo aqui, como é que estava, nuvens, muitas nuvens. O tempo continua cinza, mas vamos saber com ele como é que fica esse tempo. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Um sistema de baixa pressão que está localizado no oceano, combinado com ventos que sopram em altos níveis da atmosfera, vão deixar o tempo bem instável nesta terça-feira. O dia será de céu nublado, com chances de pancadas de chuva a qualquer momento. Na parte da tarde, essas pancadas devem ser de intensidade um pouco maior. Então vamos ficar atentos aí com a possibilidade de alagamentos e também atenção redobrada nas regiões de encosta. Vamos seguir sempre as recomendações da Defesa Civil. A atenção deve ser maior no litoral norte, porque lá tanto a chuva quanto os ventos devem soprar com maior intensidade, né? Podem causar mais transtornos. Essas condições de instabilidade ainda devem permanecer até o final da semana, mas os dias mais críticos, né, com chances de maiores danos por conta de chuva, são hoje, terça e amanhã na quarta. A partir de quinta, a tendência é de uma melhora gradativa nas condições do tempo, mas ainda há sim condições de chuva. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza, obrigado a todos aí do Tempo Vale. Então é muita atenção aí nessa terça e quarta, principalmente aos avisos da Defesa Civil com relação a essa precipitação mais intensa aí. E outra coisa, se estiver pretendendo lavar o carro, só a partir de quinta-feira, né? Terça e quarta não vamos lavar o carro porque tem previsão de chuva. O que no meu caso, se eu lavar na sexta, vai chover na sexta. Então, é a lei de Murphy, né, Glauco? Lei de Murphy, exatamente. Como eu falei na chamada, já aqui conosco a enfermeira Cauana Dias, especializada em tratamentos de lesão de pele. Isso daí, quem não passou por isso uma vez na vida, não viveu, não é? Cauana, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda, muito obrigado por dispor esse tempo aqui para bater um papo com a gente, porque isso daí é uma coisa recorrente em todo mundo. Seja uma criança que caiu de uma bicicleta ou em decorrência de uma patologia um pouco mais séria, todo mundo teve, tem ou vai ter uma lesão na pele, né? Agora, existem cuidados especiais dos quais você é especialista, né? Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Como é que a gente chama isso daí? De ferida ou de lesão de pele, para a gente começar? Obrigada pelo convite de estar aqui presente hoje na Abre Aspas. Realmente, eu costumo comentar, né? Que a pessoa pergunta para mim, quem nunca cortou o dedo, né? Isso já é uma lesão de pele, já é uma ferida mais popularmente conhecida, né? Assim, a lesão de pele é um termo mais conhecido da pele. Então, lesionar a pele é quando corta perde qualquer continuidade daquela pele, né? Solução de continuidade. Então, rompeu a pele por qualquer motivo, é uma ferida, é uma lesão de pele, né? Então a gente precisa estar atento à evolução dessa ferida, dessa lesão, para que se ela deixar de ser uma lesão aguda, né? O que é uma lesão aguda e uma lesão crônica? Uma lesão aguda é aquela que a gente corta e dentro do prazo de 21 a 28 dias no máximo, que é o processo de cicatrização, ela precisa fechar, né? Formar aquela casquinha, cicatrizar, ficar aquela cicatriz, às vezes quando é muito superficial, nem aparente fica, né? E uma lesão crônica, né, que já entra daí um trabalho que a gente precisa investigar qual que é a causa que aquela ferida não está cicatrizando, e entrar com um tratamento adequado para aquele tipo de lesão, né? Então, é aquela ferida crônica que passou dos 21 dias, a gente tem que tentar descobrir por que ela está estacionada, por que ela não está cicatrizando, né? Então, acontece de pacientes diabéticos, né, que a gente sabe que hoje está crescendo muito, né, o número de pessoas diabéticas no Brasil e no mundo,
lesões de perna, que a gente tem muito por insuficiência venosa, a circulação na perna fica bem comprometida, isso faz a perna inchar, abre feridas, né? Então a gente tem que, eu costumo dizer que a gente tem 3 pilares, né, dentro do tratamento de lesão. O curativo, né, um curativo ideal para aquela fase que está aquela ferida, né, uma ferida que está com aquela camada escurecida, a gente precisa limpar aquilo lá, para daí a gente conseguir fazer ela respirar melhor e continuar o processo de cicatrização dela. Quando ela, e o segundo pilar, que eu acho super importante, é a gente ter o equilíbrio da doença de base. O que é isso? Um paciente hipertenso, um paciente diabético, uma insuficiência venosa, que nem eu falei, uma insuficiência arterial, que faz com o comprometimento da circulação, a gente precisa estar equilibrado, né? Uma queimadura, né? A gente... por que aquela ferida não está cicatrizando? O processo normal, 21 dias. Não cicatrizou, a gente queimou lá, estava passando roupa, queimou o braço com ferro. Passou de 21 dias, a gente tem que, é um alerta, né? Vamos entender. E assim, existem, assim, como podemos dizer, grupos de risco? Por exemplo, os diabéticos, obviamente, idosos, mas a gente às vezes vê pessoas falando, nossa, que não está cicatrizando, minhas feridas nunca cicatrizam. Por quê? Existem pessoas que são diferentes ou é o tratamento que não está sendo feito adequadamente? As duas coisas, Douglas. Assim, existe o grupo de risco, pessoas idosas, com doenças de base, que nem eu falei, que é o diabetes, ele é um risco muito grande, ele afeta muito esse processo de cicatrização, por todo um mecanismo fisiológico. Os hipertensos, as pessoas que têm uma doença, uma anemia, por exemplo, isso dificulta a cicatrização, né? Na criança é mais rápido? O processo, a aceleração do processo dela é muito rápido, né? Esse processo é muito rápido na criança. É diferente no idoso, porque todo esse processo vem lentificando pelo avançar da idade, né? Então, tem um paciente de 90 anos que a gente cicatriza? Tem crianças que não cicatrizam? Tem também. Então, que nem eu falei, a gente precisa identificar por que aquela ferida não está evoluindo. A gente consegue fechar no idoso? Consegue. Né? E não é porque é idoso a gente não consegue fechar a ferida. A gente consegue, Ana, uma coisa, até pelo que você falou até agora, a gente começou a matéria falando quem nunca passou por isso, mas uma coisa que fica muito evidente é que há de se ter observação. Você tem que ver o que está acontecendo com você e saber, não deu para interpretar esses sinais, procure um especialista. Agora, eu sou de um tempo que se você caísse de carrinho de rolemã, se machucasse num futebol, se vira porque em casa a coisa vai ferver. Sua mãe vai cuidar de você. Existiam cuidados básicos, eu não sei se pode ser um choque para vocês, mas salmoura, entendeu? Coisas de antigamente... Passar aquele sabão de pedra para... Passar sabão. Caiu na terra, vai lavar com bucha, vai chorar, mas vai lavar com bucha. Existem alguns cuidados numa lesão primária, vamos dizer assim, que precisam ser executados. E em função disso, existem mitos que percorrem. A lesão de pele é uma coisa que tem que ser encarada com seriedade e tem que, alguns padrões até caseiros ainda funcionam, mas tem que ser cuidado para depois se passar para um outro patamar. É assim mesmo que a coisa... É assim mesmo, Glauco. A gente precisa, por exemplo, ralou o joelho, o filho caiu, ralou o joelho em casa. A primeira coisa que a gente precisa entender é, vamos limpar aquela lesão. Limpar e esfregar com bucha, hoje não precisa mais disso, né? Não precisa. Lava o famoso água com sabão, funciona naquele primeiro atendimento, né? E hoje é diferente de antigamente, que a gente precisava manter aquela ferida seca, né? A gente tem, nosso corpo, ele é formado por água. Uma das principais substâncias é a água. Se a gente deixa a ferida seca, né? Eu já escutei pacientes dizendo, minha mãe mandou secar com secador. Nossa, né? É mesmo? Então, se a gente vem seca com secador, aquela célula desidrata e morre, né? Então, assim, a ferida não vai evoluir. Às vezes a gente dá um passo para frente, mas dá 2 para trás quando tem esse tipo de atitude. Então, hoje é lavar com água e sabão e fazer curativo, deixar aquela ferida coberta, né? Não pode, isso vai evitar uma contaminação, uma infecção, uma inflamação, isso vai evitar tudo isso em
uma prevenção de uma cronificação daquela doença, né, daquela ferida. Então, é importante isso sim, né, de ter esse cuidado inicial. E manter a observação. E observar, porque com eu tô certeza. fazendo tudo isso, opa, não está cicatrizando, não está... Procurar um médico. Dentro dos 15 dias, nossa, esse ainda não está fechando, está saindo sangue, por que tá com pus? Mas por que está assim, né? Vamos entender. E assim, obviamente, cada ferida, cada machucado tem um jeito específico. Por exemplo, caí e ralei o joelho. É um tratamento, a gente passa água e sabão. Cortei minha mão com tesoura. Tem que se verificar, para se não é um corte mais profundo, se não é uma coisa que precisa de ponto. Exatamente. Queimei meu braço, como é que deve ser, por exemplo, quais são as principais diferenças para a gente identificar? Porque às vezes, por exemplo, existem mitos que quando você tem uma queimadura muito forte, coloca debaixo d'água, mas vai dar bolha. Como é que deve ser feito aí as diferentes lesões, os diferentes tratamentos básicos, não nada muito complexo? Isso. Basicamente cortou ou ralou, teve contato com sujidade, tem que lavar, né? Mas a queimadura é bem específica, a gente precisa ter bastante cuidado na abordagem dela, né? Então, assim, que nem a gente precisa, porque queimou é uma temperatura elevada que a gente teve na pele. Então, a gente precisa realmente abaixar a temperatura daquela região para não continuar queimando, não se aprofundar a queimadura. Ficar uma queimadura, às vezes, de 1º, 2º grau, né? Uma queimadura de 3º grau é hospitalização, é hospital direto. Uma queimadura de 2º a gente consegue tratar ambulatorialmente. Mas assim, que a gente tinha, né, antigamente, vamos passar pasta de dente, né? Óleo, são coisas que a gente, porque a gente passa pasta de dente, dá aquele alívio na hora, porque abaixa a temperatura, né, pela composição que tem na pasta de dente, normalmente canforada, né, cânfora não, mas é assim, como chama? Assim, para dar aquele frescor na boca, vai dar um frescor na pele também. Só que quando chega no nosso serviço, quando chega num serviço hospitalar, o que a gente vai ter que fazer? Remover aquela pasta. Remover. Voltou com a bucha. Você voltou com Voltei a bucha. Com a bucha. Você falou que não usava mais bucha. Né? Nesse caso, a gente vai precisar tirar, que a gente tem que retirar todo o resíduo dela. Outra coisa importante que eu gostaria de salientar o meu vizinho mandou usar tal coisa que foi bom para ele. Isso é muito clássico, isso traz muito problema. Por quê? Para mim funciona, mas para você pode não funcionar. Pode ser inclusive um veneno, pode ser um veneno. Dependendo de uma alergia que você tenha. Isso mesmo. Pode desenvolver uma alergia, aí chegando lá a gente tem que tratar a alergia, para daí conseguir fazer uma evolução da ferida, né? Ou aquela ferida se cronifica porque colocou aquele negócio que alguém mandou, né? E não sem saber. E assim, eu queria frisar também a importância do tempo de cicatrização e o que causou. Por exemplo, a gente teve um caso aqui na empresa, né, Galvão? De uma pessoa que levou uma mordida de cachorro. Foi. Levou uma mordida do cachorro, lavou, tá tudo certo, o braço começou a inchar, não curava. E provavelmente poderia ter ali alguma coisa errada, vindo de um animal. O que deve ser feito quando, por exemplo, um gato me mordeu, um cachorro me arranhou? O que deve ser feito, por exemplo? Porque a gente sabe que muitas vezes as bactérias dos animais podem causar doenças, né? Isso. Até esses dias eu postei no meu Instagram de uma menina que ela tinha um piercing no nariz, brincou com um gato na rua e levou a mão no nariz. Nossa. Ela perdeu todo o nariz por causa de uma bactéria de um gato, né? Uma mordida de um gato, uma mordida de um animal, ela precisa ser, primeiro, entender se aquele paciente, que aquela pessoa está com a vacina, normalmente precisa fazer uma vacinação de reforço, de uma antitetânica, antirrábica, né? Precisa ter isso e entrar com uma antibiótico terapia, provavelmente que nem essa pessoa estava vermelha, não cicatrizava, então entender por que aquilo lá não está cicatrizando, que nem eu falei, né? Tem uma infecção, tem uma inflamação, então procurar um serviço de atendimento hospitalar, médico, para identificar se não tem esse problema. E aqui em São José, os postos de saúde estão bem preparados para isso, e os hospitais públicos que são referências para esse tipo de acidente, né, com a mordida de animais, eles conseguem atender. Sério. E Cauã, eu vou ratificar uma coisa que você falou. Adoro o seu vizinho, mas ele não sabe de todas as coisas, em primeiro lugar. E outra coisa, Deus Google não existe. Deus Google não existe. Procure um especialista,
Porque ele vai fazer a coisa voltada para você. Ótimo, como foi, por que foi, como foi. Vou fazer o exame. Então, especificamente. Especificamente, porque é um risco muito grande. Isso que você falou é muito próprio. O perigo de uma alergia, eu fazer um procedimento para o qual pode se transformar num risco para mim, é perigosíssimo hoje em dia. Isso é importante, Glauco, porque assim, às vezes os pacientes chegam para mim e falam assim, não, eu quero usar aquele material que você usou no meu amigo e funcionou. Mas assim, é aquilo, mesmo o material próprio para o tratamento da lesão, não é para todo mundo que funciona aquele material. Para você funcionou, mas aquela ferida naquele momento não precisa daquele material, eu não vou utilizar. Então a gente explica, né, identifica, faz o diagnóstico de como está aquela lesão, para daí a gente conseguir instaurar o tratamento. Perfeito. E você estava falando que algumas lesões que passam de 21 dias, ou até as que acabaram de ser feitas, precisam de métodos avançados. O que são esses métodos avançados? Como eles funcionam? Hoje não, já vem um histórico bem longo, vamos dizer assim, no tratamento de feridas, né? Existem materiais específicos para o tratamento de feridas. É uma pomada que a gente compra na farmácia. Hoje em dia, muitos materiais que a gente utiliza não encontra numa farmácia comum, né? Então, é um material que empresas desenvolveram e tem consensos internacionais que cada dia inovam e trazem novidade para a gente no que usar em determinadas feridas, né? E hoje a gente tem a oxigenoterapia, o ozônio e a laser terapia, que são tratamentos coadjuvantes, auxiliam no processo de cicatrização, né? Por exemplo, a câmara hiperbárica, que é onde o paciente recebe oxigênio a 100%, vai resolver, vai fechar a ferida? Não, né? Tem gente que tem não, eu estou fazendo câmara hiperbárica, mas minha ferida não está fechando. Eu falei assim, aqui não resolve só uma coisa, precisa ser um conjunto, né? Um tratamento que vai desde o tratamento local da ferida, eliminação do problema que está causando aquela ferida, por exemplo, um paciente acamado, né? O que leva uma ferida num paciente acamado? É muito tempo numa mesma posição. Então, a causa ali está sendo a pressão que está desenvolvendo aquela lesão. Então, a gente tem que eliminar a causa para a gente conseguir fechar a ferida, senão a gente não consegue cicatrizar. Eu vou pegar uma carona com o que você falou também. Hoje existe uma gama enorme em termos de curativos. E eu estou falando desde do que vai ao simples, não quero fazer uma propaganda, mas o Band-Aid, então, que é um nome próprio já, né? Desde o princípio, o Band-Aid, que faz um atendimento precário, emergencial ali, até nos casos mais elaborados, no caso que tem uma internação e tudo mais, que é o que vocês cuidam. Existe uma evolução muito grande nisso daí. Agora, para a gente que está lá, que ralou um joelho, que teve um cortinho, é importante a gente tomar cuidado com esses curativos. O que a gente deve tomar de cuidado em relação a isso daí? Desde o Band-Aid até o... O que escolher na hora de fazer um tratamento inicial? Isso, a gente tem, que nem eu falei, no momento... lavar com água e sabão e tentar manter a umidade daquela lesão. O Band-Aid, ele é emergencial mesmo, né? Vai tampar aquilo lá, às vezes a família não, né, ralou o dedinho, a criança, né, muito fã do Band-Aid, aquilo lá fica escondido. Mas hoje a gente tem, que nem você falou, Glauco, uma gama de curativos, de coberturas, a gente chama coberturas, né, para as feridas, que até aqui em São José dos Campos tem uma indústria, né, que faz, que desenvolve, que tem esses produtos que oferecem aqui em São José. E ela distribui até, bem conhecida no Brasil inteiro, sabe? Ela tem uma gama, um número de curativos que atende desde um ralado, eu costumo dizer, machucou, a manicure foi tirar a cutícula, a manicure machucou, a gente tem tratamento para isso também, né? Então, assim, desde isso até uma ferida complexa de 20 a 30 anos de
percurso de lesão. A gente tem e auxilia isso. A gente tem um avanço bastante tecnológico é um curativo de tratamento a vácuo, né? Então são vários que compõem aquele tratamento, né? Que nem a gente falou assim, é bem personalizado o tratamento, não é o que serve para mim serve para você, mas a gente entende tudo isso e acaba usando o material ideal para aquela fase que está aquela lesão. E é muito importante que a indústria farmacêutica, né, evolua. A gente tem hoje, por exemplo, tratamentos de queimadura, que pomadas já estão voltando à pele como se fosse... Nunca tivesse tido uma queimadura ali, isso é muito importante. E principalmente nos tratamentos mais graves, né? Que a gente vê que casos que antes eram considerados irreversíveis, hoje a indústria já consegue... Não tem dúvida. Trazer. E Cauana, tem uma coisa, e me corrija se eu estiver errado, por favor. A pele é o maior órgão do corpo. Não é? Com certeza. Então, ela merece, indiscutivelmente, uma atenção muito específica. E, em função disso, a gente recebeu algumas observações aqui. Eu quero fazer uma pergunta que acontece muito isso hoje. Hoje, muita gente se tatua, né? E o simples procedimento da tatuagem já tem um risco inserido nele, né? O local onde você faz e tal. E existem pessoas... Aqui até comentando, existem pessoas em que fez a tatuagem, num primeiro momento ficou bom, e aquilo se caracterizou em uma lesão. Isso é uma coisa que requer atendimento especializado, né? Com certeza, Glauco. A tatuagem, querendo ou não, é uma ferida, né? A gente está ferindo a pele, que nem eu falei no começo, qualquer ruptura de qualquer camada da pele, pode ser a mais superficial que seja, é uma ferida. Né? Então, a tatuagem é uma lesão, né? Ela vai vir se cicatrizar, vocês já viram, eles protegem, tem toda uma orientação que precisa fazer depois que faz a tatuagem, mas tem complicações da tatuagem também, né? Um paciente que tem uma má circulação, fez uma tatuagem lá na perna, dali pode abrir uma ferida por uma insuficiência venosa que ele tem. O que causou foi a tatuagem. Né? Mas não cicatrizou porque ele tem uma má circulação, né? Não chega o oxigênio, não chega os nutrientes que precisam para aquela pele, né? Então, assim, que nem você falou, a pele é o nosso maior órgão. A pele reage muito bem, assim, as mulheres, né? Nós mulheres, a gente passa cremes no rosto, naquele momento, nossa, esse creme funciona super bem. A nossa pele reage muito positivamente tá desidratada, a gente passa o hidratante, nossa, agora esse negócio funciona. Ela tem uma reação, um processo de multiplicação muito rápido, né? Mas por alguns motivos, ela perde essa rapidez, essa capacidade de cicatrizar, e a gente acaba não tendo a efetiva melhora daquela lesão. A resposta, esperava, né? Isso. Nossa, Cauana, acho que a gente podia ficar aqui falando o dia inteiro com você a respeito legal. Disso daí, mas é uma coisa muito, muito séria mesmo, e a gente precisa entender uma coisa, cuidado com as receitas milagrosas, né? Há muito tempo atrás tínhamos, não sei se você, com certeza você não lembra disso, que você é muito jovem a respeito, mas que misturavam, não tinha filtro solar, era bronzeador, misturava Coca-Cola com não sei o que lá, e fazia. E teve muitos problemas que algum iluminado na vida, ainda bem que não tinha internet, senão tinha morrido muita gente. Teve um iluminado que era uma seiva de uma planta que é obviamente ácido o negócio. Teve gente que morreu mesmo em função disso. Então, um extremo cuidado com aquilo que... O extremo cuidado com toda a sua saúde, mas lembrando que como a pele é o nosso maior órgão e, claro, aquele que chega primeiro quando a gente chega... Exatamente, né? O reflexo do nosso corpo. Não tem dúvida. Né? Tem que se tomar muito cuidado, né? Com certeza. E para quem achou interessante e gostou do seu trabalho, como é que faz para te encontrar? Exatamente. Você falou de um Instagram que você tem. Eu tenho um Instagram, chama @pele, com 2 L's, _feridas, né? Lá a gente pode conversar, trocar algumas informações. Lá eu procuro colocar sempre informações novas, sempre focando a pessoa leiga. Eu tenho muitos seguidores que são profissionais da área, enfermeiros, mas eu gosto de focar, eu prefiro focar aquela pessoa que nem estou aqui hoje, estou disseminando o meu conhecimento para aquela pessoa que não sabe o que fazer, com uma ferida que está lá há dias, que não cicatriza, está com muita dor, né? Então,
entre em contato, a gente pode estar marcando um horário, a gente faz uma avaliação, né, para ver por que aquela... Instagram pra gente. @pele, com 2 L's, em italiano, da minha origem. Legal. Seja bem-vinda, aqui somos Obrigada. todos. Pele, com 2 L's, _feridas. E também tem o Facebook, que lá está um pouquinho diferente, é Pele, com 2 L's, curativos. Que também a gente pode estar, lá também coloco bastante informações. E assim, é interessante que a gente teria vários assuntos para falar. A gente pode falar de tatuagem, de queimadura de sol, né, que está chegando no verão. É assunto aí que dá para trazer com certeza a enfermeira Cauana aqui novamente. Né? Exatamente. Você também, qualquer pergunta que você tiver, mande para a gente encaminha a Cauana, e espero mesmo que seja a primeira de muitas vezes para você vir aqui trocar esse negócio, para a gente ver se as pessoas param de ser curiosas e falem com quem realmente entende das outras. Muito obrigada, eu estou sempre à disposição, o que precisarem pode contar comigo. Muito obrigado, Cauana, nós agradecemos demais a sua presença. Cauana Dias, enfermeira especializada em tratamentos de lesão de pele, nós tivemos o prazer de entrevistar. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com ele, Xandu Alves, editor de economia do jornal O Vale. Fique com a gente. Abre aspas desta terça-feira. E Douglas, bem interessante a entrevista com a Cauana, né? Muito legal. Pele é um assunto que sempre chama muita atenção. E a gente tem aqui mais uma participação da Ceci Leite, mandando bom dia pra gente. Ótimo dia pra você, Ceci Leite. Ótimo dia pra você. Não se esqueça, não lave o carro até quinta-feira. Vai chover, vai chover. Vai chover, tá bom? E os investimentos na RM Vale, matéria para o editor de economia do jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas do jornal, abre aspas. Região metropolitana do Vale do Paraíba registra 73.800.000 reais em investimentos no primeiro semestre. Com apenas um investimento anunciado no segundo trimestre desse ano, a região metropolitana do Vale do Paraíba acumula 73.800.000 reais em recursos anunciados no primeiro semestre, o menor valor para o mesmo período da série histórica da Fundação SEAD, que retrocede a 2012. Segundo a Piesp, a pesquisa de investimentos anunciados no estado de São Paulo, divulgada nesta segunda-feira, o valor fez a região cair para o 8º lugar entre as 16 regiões metropolitanas do estado. O ranking contabiliza os maiores volumes de investimentos no ano e o Vale já foi em 3º lugar. De janeiro a junho foram apurados 6 investimentos em 5 cidades da região. São José dos Campos, com 3 empreendimentos, e 1 em Jacareí, Monteiro Lobato e Santa Branca. O único investimento anunciado no segundo trimestre foi para São José, para a abertura de uma unidade de escritório compartilhado, segundo o SEAD. O valor não foi divulgado. É isso aí, um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. Um abraço a você, a todos aí do Jornal Vale, esse nosso grande parceiro. E lembrando que você pode conferir esta matéria completa que está na edição de hoje do Jornal O Vale. Exatamente, aí na página 3 o Xandu fez uma matéria bem completa e o que é interessante frisar e ressaltar o que o Xandu falou, região metropolitana do Vale do Paraíba foi a 9ª no estado de São Paulo. Temos aí, logicamente, São Paulo, Bauru, Campinas, Santos, Sorocaba, Presidente Prudente, Barretos, Franca. Todas essas regiões receberam mais investimentos do que a RM Vale. Ou seja, muitas regiões aí na frente. E o valor de janeiro a junho de 2019 representa uma queda de 75% na mesma comparação do que o ano passado. Ou seja, caiu muito o investimento, né? Muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. Vamos lá então. O Conselho Superior do Ministério Público negou o recurso em que o governo Felício Ramute contestava a abertura de um inquérito pelo GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, para apurar possíveis prejuízos e ilícitos ambientais decorrentes da aprovação da Lei de Zoneamento proposta por sua gestão. A decisão
foi tomada pelo CSMP na terça-feira passada. A retomada do inquérito não impede a votação do projeto, prevista para ocorrer em sessão ordinária hoje, a partir das 19 horas. No entanto, caso o GAEMA conclua posteriormente que houve algum prejuízo ou ilícito ambiental com a aprovação das mudanças propostas, poderá ajuizar uma ação para contestar trechos da nova lei. Por conta desse recurso, a investigação, suspensa desde o fim de agosto, será retomada. E 9 meses após o governador João Dória suspender a verba destinada para serviços de infraestrutura em Jacareí, o prefeito Isaías Santana anunciou a liberação de parte da verba estadual que já era esperada pelo município. O investimento anunciado era de cerca de 2,7 milhões de reais. Deve ser destinado para o recapeamento de vias do centro e dos bairros São Silvestre e Parque Santo Antônio. Segundo o prefeito, o valor anterior do convênio, que era de 4 milhões de reais, não estava dentro da realidade financeira do estado de São Paulo. A liberação do recurso foi anunciada pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, durante evento em que o prefeito celebrou, junto a aliados políticos, os 1000 dias de sua administração na cidade. Pois é, Glauco, esse recurso será repassado para o recapeamento de vias e a gente teve uma queda com relação ao governo do Márcio França e do João Dória. O Márcio França assinou um convênio para repassar à Prefeitura de Jacareí 4 milhões de reais, mudou o governo, houve um reajuste de 2,7 milhões de reais. E prosseguindo ainda com verbas e cidades da nossa região aqui. O Ministério Público pediu a anulação da sessão da Câmara de Caraguatatuba, que aprovou um empréstimo de 152 milhões de reais à gestão municipal no dia 1º. De acordo com a promotoria, 10 vereadores que aprovaram o montante teriam agido de má fé ao votarem o projeto, desobedecendo a uma ordem da Justiça em suspender a votação. O débito aprovado seria utilizado para obras da Prefeitura de Caraguatatuba. 5 vereadores da casa questionaram a votação do projeto e registraram um boletim de ocorrência depois da sessão. Eles acusam que o projeto não possui prazos e custos das obras, além da falta dos pareceres das comissões do Legislativo. A denúncia também pede o afastamento dos vereadores e um pedido de condenação por danos morais. Pois é, 152 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, né? E virou caso de polícia aí, a gente está vendo. Caso de polícia. Caso de polícia mesmo. Olha, atenção a essa notícia. A volta de obras emergenciais fará com que o quilômetro 116 da rodovia Rio Santos opere com o sistema Pare e Siga. A partir de amanhã, veja bem, a partir de amanhã, durante todo o dia, inclusive aos finais de semana e feriados, no trecho de serra que liga a Costa Norte ao centro de São Sebastião. As obras serão realizadas pela Sabesp e tem prazo de conclusão para 60 dias. Então se programe aí, você que deve passar por esse trecho. Para quem não entendeu muito bem onde é, saindo ali de Caraguatatuba, na serrinha, indo para São Sebastião. A primeira serrinha ali que tem. O pessoal gosta de dar nome aos bois, né? Exatamente. Não, parabéns, porque esse negócio, eu me confundo um pouco também. Quilômetro tal e tal, você foi pontual, matou isso Saindo ali, de Caraguá para São Sebastião, a primeira serrinha ali. Isso. E outra coisa, no interior todo mundo gosta de ter referências. Exatamente. Coisas, não é? Não sou de lá, não posso dar uma referência melhor, mas ali já deu para dar uma identificada. Todo mundo conhece, exatamente. E a militância em igrejas evangélicas e o discurso conservador garantiram votos a candidatos a conselheiros tutelares no Vale do Paraíba. Em São José dos Campos e Taubaté, candidatas ligadas a igrejas evangélicas tiveram mais votos na eleição realizada no último domingo. Em Guaratinguetá, o mais votado foi um policial militar da reserva. Em Jacareí,
o grupo dos 5 eleitos tem um viés mais progressista, com o psicólogo Benedito Alexandre, reeleito, e um sindicalista. Lembrando que os conselhos tutelares são responsáveis por zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Os eleitos terão um mandato de 4 anos a partir de 2020. Muito legal com esse número. A eleição para o Conselho Tutelar desse ano teve uma alta de 3% nos votos, com cerca de 18 mil votos. Mesmo tendo uma alta, ainda é um número muito baixo, né? Cerca de 18 mil votos para uma cidade como a nossa, que tem mais de 200 mil eleitores. Aqui em São José foram eleitas Lilian Ramos, com quase 1.700 votos, Iolene Lima, com 962, e Aninha da Comunidade, com 1.129. Tivemos, então, as 3 pessoas eleitas aqui em São José. Não tem dúvida, é extremamente importante para a sociedade. Parabéns às eleitas aqui em todos os lugares aí. E nós temos que reconhecer, vem aumentando a participação em termos dessa votação. E a gente sempre repete aqui no Abre Aspas, é imprescindível que nós todos, como cidadãos e eleitores, tomemos a mão da comunidade, participando efetivamente, e é claro, né, Douglas, sempre com muito respeito, sabendo que todas as opiniões são válidas e isto daqui é uma democracia. Com muito respeito, mas com muita participação também, né? Com certeza. E lembrando, São José dos Campos e Taubaté são as únicas cidades da RM Vale, que tem mais de 200 mil eleitores. Ou seja, tem em segundo turno nas eleições municipais. E 18 mil ainda é um número muito pequeno para uma eleição não obrigatória. A gente espera aí que na próxima eleição a gente pode ter 20 e crescendo assim cada vez mais nessas eleições para o Conselho Tutelar. Não tem dúvida. De qualquer forma, está de parabéns. De pouco em pouco nós estamos caminhando, no sentido certo, o que é muito bom. E Campos do Jordão tem o primeiro caso de sarampo após 18 anos. A vigilância epidemiológica da cidade confirmou a segunda vítima em 2019. Segundo a prefeitura, há 2 casos suspeitos em que os resultados ainda são aguardados. A segunda vítima foi uma senhora de 49 anos, moradora do Alto da Boa Vista. A Secretaria de Saúde realizou o bloqueio nas proximidades da moradia da mulher e afirmou que ela se encontra bem. Em Campos do Jordão, a vacina é oferecida na sala de vacinas que fica à Rua Brigadeiro Jordão, 217, na Abernéssia. E Glauco, para você ter uma noção de como o sarampo está perigoso aqui no estado de São Paulo, ontem, enquanto a gente falava aqui de números ao vivo, lá em São Paulo já estavam sendo atualizados os números do sarampo. A gente falava em 5.400 casos, já passaram de 6.000 ontem. Então é muito perigoso. São Paulo tem 97% de todos os casos do país registrados em sarampo. Ou seja, não é um problema lá do norte, do nordeste, é um problema que está acontecendo em São Paulo. Em São Paulo, com números realmente assustadores. Assustadores mesmo. E vamos de esporte. Então, será que vem mais títulos por aí? O time de futebol feminino de São José dos Campos ganhou um novo compromisso neste mês de outubro. A equipe joseense foi convidada a disputar a primeira edição da Copa Paulista de Futebol Feminino. Além das meninas da Águia, Palmeiras, São Paulo e Juventus participarão do campeonato. Os jogos serão realizados em rodadas duplas nos dias 12, 19 e 26 de outubro, no estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo, São Paulo. E olha, acabou a moleza. Começam hoje as quartas de final do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino e a região tem representantes. O vôlei Taubaté tenta manter a hegemonia estadual enfrentando o vôlei Ribeirão às 20 horas no ginásio Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. O vôlei São José enfrenta às 19 horas o SESI, aqui na Zona Sul de São José dos Campos. E hoje eles voltam à ação. Depois de algumas semanas de férias, o São José Futsal enfrenta o Botucatuense às 20 horas lá em Botucatu. Os joseenses buscam a vitória para se manterem nas primeiras posições do Grupo A da Liga Paulista. Glauco, apenas uma retificação, a gente falou aí em primeiro caso de sarampo em Campos do Jordão, esse é o segundo caso de sarampo em Campos do Jordão.
Pois é. Apenas uma retificação aqui. E ratificando muito séria a situação do sarampo no Brasil, particularmente no estado de São Paulo. Olha só, anunciado pela NASA, a primeira missão ao espaço com tripulação feminina. A caminhada espacial será feita pelas tripulantes Christina Koch e Jessica Myers. Elas partirão da Estação Espacial Internacional no dia 21 de outubro. E pode parecer pouca coisa, mas as mulheres no espaço tomam parte aí de uma crescente luta, claro, e sempre pela representatividade das mulheres. E claro, o espaço é o limite, vamos dizer assim, né? E esse fruto que acontece aí também teve uma longa história aí, né? Uma longa história de pioneiras que abriram o caminho para essas mulheres. Mas já tem mais coisa marcada aí também. Olha só, a primeira expedição à Lua com uma mulher está prevista para 2024. Mas a expedição, na verdade, a tripulação dessa expedição será um casal. A missão recebeu o nome de Artemis. E Artemis não é nada mais, nada menos do que a deusa grega da Lua, tá? E para a gente encerrar esse arremate bacana, a NASA também prepara uma jovem. Então você que pensa em viajar para o espaço, olha que legal. Alyssa Carson, nascida em 2001, é indicada para ser a primeira pessoa a pisar em Marte. Ela está em franca preparação e olha só, a viagem de Alyssa deve acontecer em 2033, quando ela estiver com 32 anos. É uma vida de preparação, né? Uma vida de preparação. Então, para vocês muito jovens aí, o espaço não é o limite, o espaço é só o começo. E todos os jovens, né? Você já pensou em ser astronauta alguma vez, Douglas? Ah, Glauco, quando eu estava mais criança, né, na escola, a gente tinha o caso do Marcos Pontes, né? Exatamente. Todo mundo aqui no Brasil fantasiava com isso, com certeza já passou pela minha cabeça, aposto que pela sua também, né? Ah, imagina se não, né? Imagina. Claro, com certeza, o céu encanta a todos e tenho certeza que homens e mulheres já pensaram sim. E parabéns a essas bravas mulheres e às suas antecessoras que abriram um caminho para que elas cada vez mais ratifiquem o seu ponto de igualdade na nossa sociedade, seja no planeta Terra ou no espaço. Exatamente, muito legal a gente falar dessa notícia para encerrar o Abre Aspas de hoje, principalmente porque a gente já deu aqui notícias que tinha pessoas aqui no Brasil querendo acabar com a cota de 30% para as mulheres nas eleições, e agora é uma demonstração que o céu não é o limite. O céu não é o limite. Parabéns a todas essas bravas mulheres e um particular parabéns às nossas mulheres não, as mulheres daqui do Abre Aspas que estão trabalhando na redação, a Carol, a Gabi e todo mundo aqui, tá? Um ótimo dia a você e até amanhã com mais um Abre Aspas.